Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cleciane Moraes e esse é o canal Anne Baiana Tarô. Sejam muito bem-vindos. Bem, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma tiragem chamada Mandala Astrológica, certo? Eu vou estar fazendo aqui em nome de uma consulente, né, que me permitiu. Então eu vou pensar no nome dessa consulente, eu tenho o nome dela, tenho uma data de nascimento, então eu penso, intenciono, certo? E vou estar explicando aqui direitinho para vocês como funciona essa mandala astrológica, certo? A mandala astrológica, ela tem 12 casas. A primeira casa que nós vamos tirar é a síntese, que é a energia geral do ano. Ela é feita, são 12 casas, é relacionado aos 12 meses do ano e também relacionado às 12 casas dos signos, tá certo? Então, cada casa tem uma explicação específica, da qual eu vou estar falando aqui para vocês. A primeira carta é a carta de número 0, certo? E ela representa a síntese geral. Na verdade, são 13 cartas, contando com essa do número 0. Porque a mandala astrológica, no normal, elas são feitas de 12 casas. Porém, tem essa carta do meio, certo? Que é a primeira carta, que é energia geral do ano, ok? A segunda casa, quer dizer a primeira, né? Porque essa é a 0. A primeira casa, casa de número 1, ela vai falar sobre a identidade da pessoa, né? Então, ela vai falar do corpo, vitalidade, personalidade, caráter da pessoa, certo? Então, identidade, a casa de número 1. A casa de número 2 vai falar das finanças, dinheiros, recursos, bens e patrimônios da pessoa, ok? A casa de número 3 vai falar sobre comunicação, né? Mensagens escritas, viagens curtas, tá bom? A casa de número 4 vai estar falando sobre o lar, família, raízes, fundação, tradição, pai, então o lar, né, da pessoa. A casa número 5 vai falar sobre afetividade, criatividade, diversão, prazer, férias, tá bom? Então, afetividade e criatividade. A casa número 6, rotina, trabalho diário, ok? A casa número 7, casamentos ou parcerias íntimas. A casa número 8, transformação, né? Essa transformação é o lado oculto, né? Dinheiro dos outros, herança, legado, essas coisas. A casa número 9 vai estar falando de projetos de longo prazo, educação, viagens, tá bom? A casa de número 10, a carreira, profissão, reconhecimento público e reputação. A casa de número 11, amigos e grupos sociais. E a última casa, que é a casa de número 12, geralmente ela fala sobre espiritualidade e karma que a gente traz, né, para essa vida. Então eu sempre tiro essa casa número 12 como conselho. Conselho. Vamos lá, então. Vou estar tirando aqui as cartinhas. Ai, peraí, tá um pouco embaralhadinho aqui. Vamos lá. Pensar aqui no nome da pessoa, né? A data de nascimento. Pronto, agora vou tirar as cartas, tá bom? Vou tirar aqui cada cartinha. A primeira carta que eu vou tirar aqui é a carta da síntese geral. E a carta de número 0, ela vai ficar aqui no meio.
A segunda carta é a identidade. Quer dizer, a segunda não, né? A carta de número 1. A carta de número 1. A carta de número 2, finanças. A carta de número 3, comunicação. A carta de número 4, o lar. A carta de número 5, afetividade e criatividade. Carta de número 6, rotina e trabalho diário. Ai, meu Deus, duas cartas juntas, grudadas. A carta de número 7, casamentos ou parcerias íntimas. A casa de número 8, transformação, o lado oculto. A casa de número 9, projetos de longo prazo. A casa de número 10, amigos e grupos sociais. A casa de número 11, a casa de número 10, gente, carreira. Tá bom? Deixa eu ver aqui só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carreira. A casa de número 11, que é amigos e grupos sociais. E a casa de número 12, que é o conselho geral. Gratidão, tarô. Vamos lá, gente. Agora olhar tudo, né? E começar a decifrar essas cartinhas, tá bom? Aqui. A primeira carta foi a carta de número 0, certo? Que é a síntese. Então, vamos ver a síntese geral do ano para esta minha consulente. E veio esta carta linda, o sol. Ai, vai brilhar muito. Então, a carta geral do ano para minha consulente vai falar de muito brilho, de luz, de alegria, certo? De tudo de maravilhoso, né? Tudo brilhoso, alegre, leve, né? Como é essa carta do sol, certo? A carta de número 2, a carta de número 1, que essa foi a 0, assim, quer dizer, a carta de número 1, que é a identidade da minha consulente, veio 2 de pentáculos, 2 de pentáculos. Eu diria assim, que a identidade da minha consulente, ela é uma pessoa um pouco indecisa, tá? Ela é indecisa, ela pensa muito, sabe? Ela fica ali, ó, como tá essa carta com 2 moedas na mão, jogando de um lado para o outro, de um lado para o outro, tá vendo? Ela é indecisa, né? Ela talvez precise tomar mais atitude, se decidir mais, mas a princípio aquela é uma pessoa muito indecisa, certo? É isso que eu vejo na identidade dela. Nas finanças, vamos ver aqui, dinheiro, rei de espadas. E o rei de espadas é aquele que tudo consegue, ele tudo conquista, ele tudo consegue, esse rei de espadas. Só que ele é muito mental. Então, nas finanças, possa ser que ela seja uma pessoa que pense muito, pense mais antes de realmente, né, assim, tomar a atitude que realmente deveria tomar. Não que um rei de espadas não faça isso, porque ele tem os pés no chão, ele é frio, ele é mais, né, centrado, inclusive, né? Ele pensa muito bem, né, antes de tomar a decisão.
ele é muito racional, certo? Então eu diria assim, que ela de certa forma é racional, né? Mas como é uma carta muito mental, então possa ser que essa questão das finanças ela traga muito para a memória dela, certo? Para os pensamentos. Ela não algo que ela não coloca muito em prática. Ela não faz muito o que acontecer. Muitas vezes fica só ali na imaginação, tá certo? A carta de número 3, comunicação. E a comunicação dela veio 5 de copas. O 5 de copas está falando aqui que a minha consulente, ela tem uma comunicação, ou ela tá, né, ou ela vai passar esse ano com uma comunicação muito fechada, muito angustiada, né? Ela não vai se comunicar assim tão bem com as pessoas, ela não vai abrir, não vai expor talvez muitas coisas que ela sinta, porque como essa é uma carta de copas, é uma carta que fala muito de sentimentos, né, de emoções. Então, na parte da comunicação, né, talvez ela não esteja muito motivada emocionalmente, tá bom? Com relação à carta número 4 agora, a 4 é o lar da minha consulente. E o lar veio o 7 de pentáculos. Esse 7 de pentáculos, ele fala muito de uma construção, de você, né, tá ali plantando para colher futuramente, tá bom? Então fala muito de algo de você vir a colher futuramente, né, ao vir a colher depois, algo que você ainda esteja plantando. Então, como é uma carta de lar, de família, de raízes, possa ser que você ainda esteja aí, né, desenvolvendo, amadurecendo os seus laços familiares, tá bom? Ainda não estejam tão maduros quanto realmente precisa estar, certo? A carta número 5 fala de afetividade e criatividade, né? Então, é uma carta que fala também um pouco de diversão, prazer, certo? Afetividade, criatividade, né? Como essa consulente está, né, lidando com isso. Então, é uma carta muito bonita, porque o mundo, né, ela é a carta mais evoluída do tarô, não é? Ela é aquela carta que ela tem todos os elementos nela contido, né? É algo muito bem desenvolvido. Então, na família, possa ser que ela esteja ainda construindo isso, mas a afetividade dela, a criatividade dela, ela é uma pessoa altamente criativa, muito criativa, certo? Então ela tem muitas ideias, ela tem muitos planos, ela tem muitos desejos, tá bom? Carta de número 6 fala do trabalho diário, da rotina e do trabalho diário. E aqui esse 3 de paus, ele fala sobre possibilidades, né? Ele fala de você ter um mundo à frente, enxergar o mundo à frente e que você só precisa dar este passo, né? Mas ele fala de uma imensa possibilidade aqui, né? Então possa ser que essa minha consulente, ela tenha várias possibilidades com relação, né, à rotina do trabalho diário dela. Então possa ser que assim ela trabalhe em um local em que ela possa desenvolver atividade em outros setores, que ela não fique só em um só lugar, entendeu? O tempo todo. Aquela pessoa que muda constantemente de setor, vai experimentar outras coisas, né? Que tem essa possibilidade. Então aqui eu vejo muito essa questão, assim, de possibilidades, né? Como se ela tivesse talentos múltiplos, tá bom? A carta de número 7 fala de casamento e parcerias íntimas, certo? Então, assim, qualquer tipo de relação, de casamento, né? Veio 6 de espadas, e esse 6 de espadas, né? Ele fala, né, de uma situação de você deixar algo para trás e seguir algo novo adiante. Então, possa ser que essa minha consulente
tenha terminado algo, tenha terminado um casamento, tenha terminado um namoro, tenha encerrado algo para começar algo novo lá na frente, né? Mas ela ainda tá nessa jornada, ela ainda tá nessa caminhada, ela não começou, ela tá atravessando o mar, não é? Ela tá indo em busca de um novo horizonte, de novos caminhos, ok? A carta número 8 fala de transformação, lado oculto, né? O lado oculto fala também de herança, né? De legado. E aí veio o 5 de pentáculos. E esse 5 de pentáculos é aquela carta que fala de uma sensação de perda financeira. Então, possa ser que ela ou esteja passando, né, ou venha a passar, não sei, mas é aquela sensação que ela tem na vida dela de perda financeira, né? Então, o lado oculto dela possa ser que ela carregue muito isso, né? Essa dificuldade ou uma perda financeira, alguma coisa relacionada a isso, gerança, alguma coisa nesse sentido, tá bom? A carta número 9 fala de projetos de longo prazo. E aí, projetos de longo prazo, né? Que fala muito de educação, pode falar de viagens também, né? Veio 10 de pentáculos. E esse 10 de pentáculos é uma carta muito boa, porque é uma carta financeiramente muito auspiciosa, muito próspera, né? Muito abundante, não é? Então, assim, como é uma casa que fala de projetos a longo prazo, o que ela pensa, né? O que ela pensa em fazer a longo prazo, algum tipo de projeto, um outro trabalho, algum estudo que ela venha a fazer na vida dela, não é? Esse 10 de pentáculos reforça aqui que ela vai ter um retorno financeiro muito positivo, muito bom. Que aí só depende dela mesma, tá bom? A carta de número 10 fala de carreira, profissão, reconhecimento público e reputação. A carreira dela. E a carreira dela, neste momento, veio 2 de espadas. E esse 2 de espadas fala muito de conflitos. Conflitos, dúvidas, indecisões, embates dentro de si mentalmente. Ela fica pensando o tempo todo em conflitos. Como é uma questão de profissão ou de reconhecimento público, possa ser que ela ainda não tenha sido reconhecida publicamente ou ela não esteja na profissão que ela quer. Ela tá pensando aí algumas possibilidades, ela talvez esteja pensando aí em mudar de carreira, em mudar de profissão, em mudar de um estudo, alguma coisa nesse sentido. A carta de número 11 fala de amigos e grupos sociais. E veio os enamorados. Os enamorados é uma carta que fala muito de escolhas, mas também fala de boas parcerias, né? Boas parcerias, parcerias feitas com o coração. Então, assim, na questão de amigos e grupos sociais, né? Eu acredito que seja assim, ela tem boas parcerias e são parcerias de forma muito afetiva, são amigos que gostam muito dela, entendeu? Ou grupos sociais do qual ela se entende muito bem, tá bom? E a última carta, que é o conselho, que fala um pouco sobre a missão de vida da consulente, pode falar um pouco de espiritualidade ou do karma que ela traz para resolver nessa vida, né? E a gente traz como conselho, né, que a carta de número 12 veio o louco. E o louco, com uma carta de conselho, ele fala para minha consulente, no caso, né, eu estar falando, né, para minha consulente, no caso, que ela tem que procurar levar uma vida mais leve, uma vida mais solta, uma vida mais tranquila, tentar levar as coisas de forma
não muito ao pé da letra, entendeu? Não com tanta responsabilidade, mas se jogar para as coisas, se jogar para o mundo, como o louco é, né? O louco, ele se joga no mundo somente com sua trouxinha, ele leva o básico do básico, ele não leva muita coisa com ele, e ele tem um pouco essa inocência, essa leveza, né, com ele. Então, eu acredito que como conselho aí para este ano, tá dizendo assim, que a minha consulente, ela tem que trazer essa leveza para a vida dela, tem que buscar essa leveza, tem que buscar, né, ser mais, vamos dizer assim, ingênua, no sentido assim, de mais tranquila, né, de mais leve mesmo, de não carregar tantas coisas nas costas, certo? Tanta responsabilidade, de se jogar para as possibilidades do mundo, né? De ir de forma alegre, de forma leve, como é o louco, e se jogar para as possibilidades do mundo, né? Como tem que ser. E a síntese geral do ano, disso tudo aqui, né? Que veio muito lindo, que foi a primeira carta que eu tirei aqui, que é o Sol, né? Brilho, alegria. O Sol também fala de leveza, de uma certa inocência, né? Mas fala de muita luz, né? De você não só, a minha consulente, ela ter a luz necessária, mas ela também refletir essa luz para a vida de outras pessoas, tá certo? Bem, espero que vocês tenham gostado. Beijo e cheiro no coração de vocês. Paz e luz em seus caminhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.